Na nossa última aula, a gente fez aqui a questão número 4, né? A gente começou a fazer a questão número 4. A gente colocou até o Bootstrap, né? Eu falei aqui do Bootstrap. Eu falei que a gente só precisa colocar esse link aqui do Bootstrap, porque ele, na verdade, até agora eu só preciso só do CSS para ele poder funcionar, né? E a questão do JavaScript do Bootstrap é para você dar os efeitos do navbar, aquele efeito de colapsar, né? De virar um mobile. Então aí você vai ter que colocar ele para ter esse efeito. Como no meu caso aqui eu não vou ter esses efeitos agora, eu não estou usando isso, eu coloquei só o CSS. Aqui eu tenho enunciado a questão número 4, que ele pede para você digitar 3 valores e colocar em ordem crescente. Aí na aula passada, deixa eu ver aqui, deixa eu botar na aula passada como é que ficou. Eu tinha colocado 3 caixas de input no formato já do Bootstrap, tá? Tá aqui, ó. Marquei com ID1, ID2 e aqui tinha um erro que era, né, ID2, aqui é ID3, né? V1, V2 e V3. Eu vou salvar aqui. E aqui, né, criei o botão e deixei a ação dele vazia para que vocês pudessem colocar a ação para mim. Tem aqui a saída. Essa saída aqui, na verdade, o aluno sempre confunde quando eu falo. A saída pode ser qualquer coisa. Poderia ser uma div, tá, galera? Aqui, ó, poderia ser uma div. Ou um spam, ou um... né? Poderia ser qualquer tag do HTML. Uma section. Não precisa ser literalmente um parágrafo. Mas o mais importante é que essa área eu marque como saída ou marque com outro nome que eu consiga pegar depois. E aqui no script eu criei uma função, chamei de ordena, e ela recebe 3 parâmetros, né? A, B e C. E como aqui eu falei nas nossas últimas aulas, esses parâmetros no tipo N. N no JavaScript seria qualquer coisa. Então ele vai adequar o parâmetro, a variável, ao item que está sendo colocado dentro dele. Bem, eu criei uma variável local chamada copo que recebe o valor de 0. Né? Então ela vai ser um number. Ele coloca aqui como number. E aqui eu verifico o que? Primeira coisa, como eu tenho 3 valores, eu vou usar o que é a ordem dos valores. Eu vou trocar a ordem dos valores em função do conteúdo deles. Então, se A for menor que B, ele vai trocar A por B. E depois ele checa se C é menor que B. Aí ele troca C por B. Aí para isso eu crio uma terceira variável que recebe esse conteúdo, né, o conteúdo de A. Depois troca o conteúdo de A por B. Isso é o A, é apagado. E depois o B, ele recebe o copo, que é aquela questão do que eu falei, né? Para você não misturar os conteúdos, para que você não perca os conteúdos. E a mesma coisa em C. E aqui, né, eu chamei a função de saída e coloquei aqui os 3 valores, né? Mostrando para o usuário ali uma mensagem com o valor de A, tracinho, valor de B, tracinho, valor de C. Aqui é a função de saída. Essa função vai existir daqui para frente o tempo todo. A única, né, função dela é mostrar a mensagem para o usuário. Então ela vai ficar para isso. Então, esse foi o conteúdo no final da nossa última aula. O que aconteceu? Eu fui fazendo alguns testes aqui e percebi o seguinte: se eu rodar esse código agora, ele vai dar erro. Tá? Aqui, ó. Para ele funcionar, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que vir aqui chamar a função, né? Tem que chamar aqui a função de ordenar. Ordenar, né? Ordenar. E essa função recebe 3 parâmetros. Então, como é que eu faço a questão do parâmetro aqui? Como é que eu faço a questão do parâmetro aqui? Tanto que se eu parar aqui em cima da função, galera, o VS Code me dá a dica da função. Tá vendo ali? Ele fala que é uma função, uma function ordenar. Tem 3 parâmetros, A, B e C, do tipo N. E o retorno dele é vazio, não retorna nada pra gente. Aí como é que eu faço para pegar esse elemento? Eu posso pegar ele através do document. Né? Coloco aqui document.getElementByG. Pegando ali, né, o nosso V1, que é entre aspas. Aí aqui vem aquela questão que eu falei. Eu já tenho uma aspas duplas aqui em cima. Então aqui embaixo vai ser aspas simples. Toma cuidado com isso. Por quê? Porque eu na verdade estou usando um comando ali, né, de JavaScript ou uma menção de alguma coisa que precisa de um parênteses com... precisa de um item com aspas. Eu posso colocar aspas simples, tá?
E não é como no PHP que tem um diferencial muito grande. Aqui basicamente é a mesma coisa, mas para não ter fechamentos equivocados, que o aluno sempre coloca, não se atenta nisso quando está começando com JavaScript, ele sem querer coloca aspas duplas e acaba dando erro no código. Aí ele não sabe por que está dando erro. Então aqui eu coloquei aspas simples, v1.value. E eu falei que o value seria o valor da caixa de V1, né, da caixa do input. Aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros. Repara que eu não estou colocando um do lado do outro, estou colocando um embaixo do outro, tá? Sim, o undefined é quando você não sabe o tipo dela, ou você não sabe o conteúdo dela. É como se fosse nulo, só que também não é nulo não. Mas é como ele fica tipo indefinido, é quando a informação ela não vai ser legível para o JavaScript, tá? Ele não consegue definir, por exemplo, se é um número, se é uma seção. Aí ele coloca como undefined. Aí quando você bota o N ele também entra nesse padrão. Ele entra como undefined, indefinido. Tá? Aí teoricamente, ele vai ser definido pelo conteúdo que você colocou. Isso a gente vai ver com o vetor. Quando eu criar uma variável, eu criei uma variável normal. Aí, quando eu começar a trabalhar com vetor com essa variável, aí sim, né, o sistema ele vai tomar uma decisão se vai ser um vetor de número, vetor de texto e outras coisas. Documento, ponto, aí eu coloco de novo aqui a mesma coisa, eu poderia até copiar e colar um em cima. P2, ponto. Aí aqui você bota o value aqui, lembrando que o value só funciona porque é uma caixa de input, tá galera? Aqui ó, porque é um input aqui ó. Então aqui eu copio, venho pra cá, colo aqui, agora eu vou botar aqui o V3 aqui no final. Aí aqui não tem vírgula no final porque não tem parâmetro, senão fica dando erro. Então, galera, aqui, ó, isso que eu fiz aqui, eu coloquei um embaixo do outro, fica mais fácil de digitação, tá? O JavaScript aceita isso. Você colocar um em cada linha, ou em vez de colocar um do lado do outro aqui, vai ficar uma linha muito grande. Eu organizei dessa forma para ficar mais fácil vocês poderem entender. Então, aqui é o primeiro parâmetro, parâmetro A, né? Aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C, tá? Salvei. Então, eu já passei os parâmetros para cá. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou testar isso aqui para ver se está funcionando. Então vem aqui com o botão direito, pedir para abrir a pasta. Tem um plugin que você coloca no VS Code que ele já abre direto no Chrome, tá? Eu não coloquei aqui, mas vocês poderiam estar colocando. Lembrando que toda vez que você for programar tem que ter o nosso o nosso F12 aqui aberto, deixa sempre assim, ó, para você ver o conteúdo aqui. Aí aqui eu vou clicar no ordenar. Olha lá, ele coloca 0 porque está tudo zerado. Se eu colocar aqui um valor, por exemplo, 5, 6 e 2. Eu botei 3, né? Tá bom, serve. Aí eu dou ok aqui, olha lá o que aconteceu. Tá em ordem? Não. Né, ele botou 6, 3 e 5. Por que que não funcionou? Aí eu tenho que ver a lógica. A minha lógica lá, eu até pensei em uma forma, mas na hora que ele foi aplicar, ele implicou em outra. Isso tem a ver também com a questão de ser, do conteúdo ser texto. Como é que eu sei que é texto? Olha só, vamos lá, vamos voltar para o código aqui. Olhando aqui, ele está checando primeiro se A é menor que B. Se A for menor que B, ele troca, mas na verdade é isso que eu quero, né? O A tem que ser menor que B, então aqui o sinal está errado, tá? É maior. Então se aqui é maior, aqui também é maior, tá? Então eu coloquei errado o sinal. O primeiro erro estava aí nos sinais. Não aparece a mensagem no final aqui. Tem que tomar cuidado se você está usando aqui a saída, ó. Vê como é que você colocou. Essa saída aqui, na verdade, ela substitui esse document aqui embaixo, tá? Então é uma função que eu chamei de saída e chamei aqui de mensagem. Ela recebendo o parâmetro. Se você não quiser usar essa função, você tem que colocar essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, até aqui. No lugar da saída. Aí por que eu estou usando função saída? Porque a gente vai ver que quando a gente começar a trabalhar com Angular,
trabalhar mais com JavaScript, eu posso chamar várias saídas. Eu posso estar atualizando a saída o tempo todo. Então se torna mais fácil usar a função. Não aparece a mensagem no final. Você tem que ver, porque se não aparece a mensagem, galera, provavelmente vai estar aqui no console algum erro. Se não tiver erro, é porque você talvez não tenha chamado a mensagem. Essa mensagem aqui, ó, essa mensagem aqui, ela é uma mensagem, uma variável. Porque eu passei o texto para dentro dela, esse texto aqui, ó. Aí ele vai lá e escreve lá no nosso saída. Então, na verdade, é só uma passagem de parâmetro, né? Eu passei para dentro da saída esse conteúdo. Então, dá uma checagem no teste no código de vocês aí. Então, agora vamos ver lá como é que ficou, né? Eu troquei aqui os sinais de maior. Dá uma formatada aqui no código, ver se ele ajeita aqui, ficar bonitinho. Aí aqui em cima, aqui ele manteve lá. Então aqui, ó, eu botei que tava errado, porque se o A tem que ser mais, se o A for maior, aí ele troca, ele tava tentando colocar a ordem inversa, ordem decrescente. Então tava errado aí os sinais aí. É a pressa, cara, a pressa sempre vai derrubar vocês, vai por mim. Então aqui, ó, 5, 6 e vou botar aqui o 3 de novo, vai ser nossa referência. Cliquei aqui, ó, olha lá, 5, 6 e 3. Quer dizer, o 5 e o 6 tá certo. Mas na hora que ele vai comparar aqui, tá vendo? Ó, o 6 com 3, que é o B com C, ele não faz a troca, né? Ele não trocou. Tá vendo? Por quê? Porque o C, ele é maior que B. Né? Se o C for maior que B, e o B já foi atualizado, ele troca. Só que tem um problema aí. Essa questão de número. Tá? Vou voltar aqui. Ó, atualiza. Vou botar aqui, ó, 5, 6 e 3 de novo. Peço para ordenar. Olha lá, ele não tá trocando, né? O C é menor que B, não é maior. Então aqui eu vou manter o menor. Se C for menor que B, olha só. Aqui estava certo. Se C for menor que B, aí ele troca. Isso aí. 5, 6 e 3. Olha lá, agora ele trocou. Só que aí volta a ser pequeno de novo. Então, quer dizer, eu fico dependendo da situação, funciona. Dependendo da outra situação, não funciona. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que fazer uma checagem entre o primeiro e o último, tá? Para isso funcionar, eu vou ter que fazer uma checagem para ele poder trocar, né, o primeiro e o último, para que você tenha para poder fechar esse ciclo, né? Porque no meu caso aqui ele só deve trocar os valores, né? Ele troca os dois primeiros, beleza, depois ele troca os dois últimos. Só que se o último for menor ou se for maior, ele se enrola na hora de fazer a troca. Então tem que fazer uma checagem com o primeiro e o último. Como é que eu faço isso? Na verdade, o ideal seria você fazer essa checagem primeiro, entre o primeiro e o último, depois entre o segundo e o último, né? Então vou ter que fazer mais um if ali para ele poder fazer essa checagem. Vamos lá. Eu já fiz essa checagem, tá, galera? Deixa eu salvar aqui. Deixa eu dar um git aqui, calma aí. Eu vou dar um git add, ponto para ele poder adicionar os dados. E vou dar um git commit. Git commit -m com a data de hoje. Hoje são 03 07 2020, aula 03. Na verdade é só aula 03. E agora eu vou subir isso daqui. Para subir, git push origin master. Aí eu já tenho a senha memorizada e ele já vai subir para mim. Então eu já coloquei lá no meu GitHub essa parte que eu fiz aqui. Só que essa parte aqui, ela tem um problema, tá? Onde está a variável mensagem? Aqui, ó. Tá na saída.
Pode ser também, não tem problema não. Pode dar o hub desktop, não tem problema não. Então essa variável aqui, na verdade, é uma variável local na função saída. Então quando eu chamo aqui, né, passo aqui o texto, ele substitui essa variável pelo conteúdo que eu quero mostrar na tela, tá? Cuidado que na aula passada eu coloquei ela errada, eu troquei o G pelo S. Aí depois eu acertei, só que foi rápido, a galera pode ter copiado aí de forma errada. Então essa aqui é uma variável local, tá? Só funciona dentro dessa função aqui. Bem, aqui é o seguinte, ó. Como eu falei, eu tenho que fazer mais um if aqui, né? Então vou copiar esse if, vou colar aqui embaixo. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu comparo A com B. Eu vou comparar, né, um A com C. Um A com C. Tá? Vou fazer a mesma comparação. Então, se ele for, né, se ele for maior, ele vai trocar. Né? Ele vai trocar A com C. Então, aqui ó, o C recebe A e o A recebe o copo. Por quê? Ele está pegando o primeiro com o segundo, comparou, trocou. Aí depois ele pega o primeiro e compara com o último e troca. Aí depois vai ficar faltando só checar o B e o C, como está aqui embaixo de novo. Então se o C for menor, ele troca de novo. Tá? Então isso aqui já resolve aqui meu problema de ordem, né? De ordenação. Então galera, eu copiei aqui em cima e troquei agora comparando A com C. Vou fazer um teste aqui. Vou usar o mesmo exemplo aqui, ó. Vou usar o 5, o 6 e o 3. Olha lá, viu? Funcionou. Então ele compara o primeiro com o segundo, troca. O primeiro com o terceiro, troca. Aí depois compara o segundo com o último. Porque aí você vai ter certeza que entre o A vai ser sempre o menor. Então o A já sendo o menor de todos, é só comparar o segundo com o terceiro. Só que ainda tem um outro problema aqui, tá? Isso aí, tem um monte de problema. O problema é que quando, olha só, eu vou fazer aqui o seguinte. Vou colocar aqui o console.log. Lembra do console.log? Né, o console.log ele serve para escrever na área de console ali lateral. Eu vou colocar A, B, C. O que vai acontecer com A, B, C? Ele vai mostrar as três variáveis. Vai mostrar a variável A, B e C. Tá? Vou botar um ponto e vírgula aqui. É sempre bom terminar os comandos com ponto e vírgula. Não é obrigatório. Vou fazer de novo aqui, ó. 5, 6 e 3. Olha aqui. Tá dando para ver isso aqui? Isso daqui, tá? Apareceu 3, 5 e 6. Só que eles são textos. Como é que eu sei que são textos? Tá vendo que estão em preto? Então, se no console.log ele aparece em preto aqui, né? Significa que isso aqui é um texto. Se aparecer em azul, ele é um número. Então, esse conteúdo que está sendo comparado aqui, na verdade, está comparando texto. E qual o problema de você comparar texto? É esse aqui, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, 33 e pedir para ordenar, o 33 fica na frente. Alguém sabe me dizer por que isso acontece? Guarda aí, pessoal. Porque está crescente? Não, 33 ele é maior que 5 e 6. Na verdade, ele está colocando em ordem crescente, sim, mas ele não está encarando o 33 como 33. Ele está encarando como dígito 3 e dígito 3. Isso aí. Por quê? Porque o texto é como se fosse duas letras. Entendeu? Isso aí. Então, assim, o que a gente tem que falar para ele? Tem que falar que esse 33, esses dois caracteres 33 que eu digitei, na verdade é o número 33. Aí, para isso, a gente usa o parse. Então, a gente vai ter que transformar esses números em parse. Como é que a gente faz isso? Fácil, galera. Tá vendo aqui, ó? A letra A. Aqui, quando eu mencionei ela a primeira vez, eu posso botar o parse aqui, ó.
Então eu coloco parse, botar aqui float. Por que float? Né? E aqui o B é a mesma coisa, botar aqui o parse float. Aqui. Por que float? O float engloba tanto o inteiro quanto com ponto e vírgula. Então se vocês colocar um número com ponto e vírgula, apesar que ele fala que são inteiros, ele vai acertar também. Então, se você está com dúvida no número, você sabe qual número usar, usa o float. É a melhor coisa que você faz. Então aqui, ó, antes de ele fazer a comparação se é maior ou menor, ele já vai fazer a jogada transformando ele em um número. Tá? Tanto que aqui embaixo, ó, deixa eu ver aqui, não está aparecendo, né? Deixa eu salvar aqui. Vamos ver se ele vai ler. Não vai ler. Mas na hora que eu estiver rodando, essa parte aqui já vai estar como float. Quer ver? Ó, vou dar um exemplo aqui. Vamos ver. Ó, vou pegar aqui, vou atualizar. Vou colocar de novo aqui o 5, o 6 e aqui eu vou botar o 3. Não apareceu. Não fez o que eu queria. Parse float, parse float. Porque aqui não tá mostrando. Ele não... Parse float, tá certo. Minto. Não vou colocar aqui. Não vou colocar aqui. Aqui vai me dar... Ele vai fazer, mas não vai me mostrar. Eu posso colocar aqui. Funciona. Mas é melhor colocar aqui em cima. Vou botar aqui pra ver se vai. Eu não me lembro como é que eu fiz. Parse float. Eu acho que aqui não vai funcionar, cara. Porque é JavaScript, ele vai dar erro. Vamos ver aqui. Deixa eu tentar rodar só essa linha aqui. Eu não me lembro como é que eu fiz na outra vez. Cara, eu fiz ontem. Tentar... Ah, agora foi. Então é lá em cima mesmo. Tá vendo aqui, ó? Não sei se está dando para perceber. Aqui ficou mais claro. Como ele já tem texto e número, ele colocou o 0 lá, né? Como em azul e o restante ele colocou em vermelho. Ou em preto, dependendo do navegador que você está usando. Aí como ele tem texto e número misturado, ele tá botando agora o texto entre aspas. Né? Uma cor diferenciada. Então, aqui no console você consegue ver exatamente como é que o dado está chegando para você. Então é interessante vocês usarem console.log. Quando você está com dúvida na informação. É como, acho que foi o Lucas que falou sobre o Underfine. Então, quando você tem uma informação que está chegando para você, não está conseguindo ver essa informação, vale a pena usar o console.log para você ter um feedback do sistema, para saber como ele está enxergando aquela informação, né? Então aqui, ó, eu vou usar aqui em cima, poderia usar aqui embaixo também, mas eu vou usar aqui em cima na hora que ele pega a informação. Então a informação, ela já vai ser convertida para mim em forma de número. Então ele já vai ler um número para mim. E aquele n ali já vai adaptar a variável para mim para número. Eu poderia fazer isso lá embaixo também, tá? Eu acho que o meu exemplo anterior eu fiz embaixo. O outro exemplo que eu tinha feito. Depois eu vou ver aqui para vocês. E aqui, ó. Então o que eu tô falando para ele? Quando você tem esse monte de parênteses aqui, a galera confunde também. Primeiro ele vai pegar o documento. Vai pegar o valor. Lá o 5 e o 6 que eu digitei. Depois que ele pegou, ele vai converter para número. Ali tá o float, ele te retorna um number. Um número. Então ele vai fazer isso com V1, V2 e V3. Vou salvar aqui. Aí eu vou lá no meu item, ó, vou dar o... Deixa eu atualizar aqui, vou dar o OK lá. Agora eu tenho 3 números. Então se eu chegar aqui e colocar 5, 6 e 33, olha lá, o 33 vai pro final. Tá, galera? Então às vezes o aluno faz toda a lógica, faz tudo. Na hora que ele vai executar, fica dando erro. Aí, pô, não tá funcionando porque a informação tá vindo em forma de texto e não em forma de número. Porque na verdade está coletando isso do HTML. HTML eu já falei que é um texto. Então toda informação que vai chegar para você, a tendência dessa informação é vir em forma de texto. Um exemplo disso é o JSON. Já ouviu falar do JSON? Hein? Se você botar aqui JSON assim, né? Aí vai aparecer lá o JSON. Esse aqui, né? Isso. Só que não é esse JSON aqui não, cara. É JSON. Tá vendo aqui, ó? JSON, tá?
O JSON, na verdade, ele é uma organização basicamente texto. A gente vai usar muito isso daí, tá? É uma marcação que você usa. Se você entrar aqui no site do JSON, json.org, você vai ter aqui a estrutura do JSON. Não sei se vocês já viram isso daqui. Só que, na verdade, isso aqui é um texto, tá? É um texto. Aí ele tem algumas marcações ali. Então, quando o navegador ou a linguagem, ela lê essas marcações, ele sabe se é um número, se é um inteiro, né? Se é um float, se ele é verdadeiro ou falso. Você pode ver aqui, ó, tá vendo? True, false, null, entre aspas. Tá? Então aqui tem aqui as marcações. Quando é um objeto, aqui você coloca entre chaves. Se for um membro, você vai dividir os membros, é como se fosse grupos, né? Como se fosse array. Então aqui tem um exemplo, tem uma explicação. Eu acho que não é a melhor explicação do mundo. Acho que você poderia primeiro ver um vídeo sobre esse assunto, depois vir para cá. Eu acho que seria melhor, mais fácil. A gente vai usar isso aí muito no Angular. Por que isso? Porque eu consigo, por exemplo, pegar uma informação no PHP, lá no banco de dados, e jogar via JavaScript por JSON. Entendeu? Então, assim, vale a pena gastar um tempo estudando isso daqui, hein? Apesar que a gente vai usar o JSON nos nossos sistemas a partir, né, do Angular. Porque o Angular, ele o Angular e o JavaScript, eles já são fluentes no JSON, né? Acho que você sabe por quê, né? Por causa do J ali na frente. Então, o JSON ele foi feito para JavaScript, né? E todas as linguagens de programação, todas elas dão suporte ao JSON. E a grande jogada do JSON é porque ele é um formato minimizado, entendeu? Isso, JS. Aquele J ali vem do JavaScript. Então, o que acontece? Antigamente usava muito o XML. Não sei se vocês já viram falar do XML. XML. A gente usava muito o XML, né? Você pode estar abrindo aí para poder fazer a conversão dos dados. Só que o XML, não sei se vocês tem exemplo aqui para vocês verem aqui, ó, o XML, ele usa muito a questão né, de tags. Então, às vezes você quer passar uma informação, você tem que colocar 3, 4 tags. Já o JSON, cara, eu coloco 3, 4 palavras. Quer dizer, ele é o volume de dados é menor. Então, hoje, nas empresas, eles trabalham com esses dois formatos. O XML, porque é um formato já herdado, vários sistemas já usam ele, e os sistemas novos já estão migrando para o JSON. Então, você vai deixar numa empresa, ele vai trabalhar tanto com XML quanto também com JSON. Então, galera, vale a pena gastar um tempinho estudando isso, tá? E basicamente, se você gastar um dia ou dois estudando, você vai entender isso como é que funciona. E a gente vai fazer exercício que vai estar trabalhando com JSON. A gente vai estar criando JSON aqui. Então, assim, vale a pena a gente depois reforçar esse conteúdo. Tá? Então, aqui, por exemplo, se fosse um JSON, apareceria aqui parênteses para mim. SSD XML. É isso aí, tá? E aqui tem, né, formato para número. Aqui são os exemplos que você pode ou não usar, né? Cara, aqui é a documentação completa. E aqui você tem alguns frameworks que você pode baixar e integrar no teu projeto. Por exemplo, como é que eu faço para integrar o JSON no Java, Java normal? Aqui você tem, aqui ó, vários plugins que você pode estar colocando no teu sistema para ele poder estar lendo o Java. Eu já fiz algumas coisas aqui, alguns desses aqui já usei, até alguns projetos meus. O S, não, então é o SAR CSS. Cara, isso daí é o seguinte, imagina o CSS usando variáveis. É isso. É. Imagina, em vez de você ficar toda hora colocando lá color vermelho, color vermelho, color vermelho. Você cria uma variável chamada background, já até existe essa variável lá, mas você cria uma variável chamada cor fundo. Aí toda vez que você for querer usar essa cor, dentro do CSS, você menciona a cor fundo. Aí ele vai pegar o código da cor lá já. É para isso. O SAR CSS ele permite que você crie duas coisas, variáveis e CSS em bloco de comando. É mais ou menos isso. Mas ele vai um pouco além, porque ele pode criar como se fosse comandos condicionais. É como se fosse transformar o CSS em uma linguagem de programação, entendeu? E não em uma linguagem de estilo.
Por isso que ele é muito usado no mercado. Você pode criar, é como se fosse um CSS dentro de outro, igual um if. Isso aí a gente vai ver no, vocês vão ver no Ionic, porque o Ionic usa o SAR CSS. Aí, em vez de usar o CSS normal, a gente usa o SAS e faz alguma brincadeira lá. Vamos lá, então aqui, deu pra entender essa parte aí, galera? O porquê que a gente tem que usar o parse às vezes aqui, né? Pra poder fazer essa jogada e tudo. Então aqui meu sistema tá funcionando já, né? Ele tem que fazer 3 ifs aqui pra poder checar isso. Aí eu tenho um problema. Só fala de problema, Fabiano. Caramba, para com isso. E se fossem 4 números? E se fossem 5 números pra colocar em ordem? E se fossem 6 números pra colocar em ordem? E aí, como é que vocês fariam? Não faria, né? Tá, e se fossem 300 números? Aí se fosse 300, não sei, colocar 300 if. Então, olha só. Vamos começar a ver aqui uma coisa, né? Que é o que é? Trabalhar com vetor, né? Então, se eu trabalhasse com vetor aqui, seria muito mais fácil, cara. Eu basicamente não precisaria colocar esse monte de if. Por quê? Porque o vetor, né, como vocês lembram, ele tem lá a questão de posições, né? Então eu posso colocar 3 itens em posições e o que, que vai acontecer? Se eu tenho 3 itens, posição 0, 1 e 2, eu posso estar comparando as posições. Foi o que eu fiz com A, né? O A eu comparei com o segundo, comparei com o terceiro e depois comparei o segundo com o último. Essa mesma comparação eu faço com o vetor, só que com o vetor eu posso repetir em todas as posições. Eu posso gerar aqui um for para ele ir repetindo, entendeu? Então eu literalmente posso criar um ordenar para, sei lá, um vetor de n posições, de 500 posições. Então basta que o usuário possa digitar isso daí, tá? Então como é que eu transformo essa questão aqui em vetor? Eu vou salvar ela como, né, a número 4 vetor array, vou salvar aqui como, eu já salvei ela. Vou salvar como array. Começar a trabalhar com array um pouquinho. Não, pode ser para letra também. Pode ser para objetos, na verdade. Eu posso estar colocando não só um número, mas posso colocar uma pessoa inteira ali dentro. Imagina uma pessoa dentro do vetor. Pegar o Lucas aqui e colocar dentro do vetor. Então na primeira posição vai ficar o Lucas, na segunda posição o Gabriel, na terceira a Adriele, na quarta o Alessandro, entendeu? Então cada posição do meu vetor eu posso estar colocando um objeto, que é o que a gente vai estar trabalhando. Então assim, a ideia seria essa. Então quando você vai no banco de dados e traz o JSON, dentro do JSON vai ter um objeto, né? Vai ter vários objetos. Esses objetos eles vão ser lidos pelo sistema como se fosse um vetor. Então o próprio sistema faz essa conversão para a gente. É só você jogar lá a função, né, do JSON para ele poder fazer essa conversão, tanto no PHP assim, quanto no Java, quanto no Python. Aí ele vai transformar esse JSON que vem, né, em vetor para a gente. Então a gente tem que trabalhar também com vetor, tá? É uma outra coisa que a gente tem que estar sempre estudando. Então, galera, já salvei aqui como array. Vou trocar esse ordenar aqui, né? Vou criar uma função aqui, ó. Deixar assim, sem nada, por enquanto. E a gente vai pensar como é que a gente vai fazer esse ordenar para trabalhar com vetor, né? Então aqui vai ter uma situação seguinte. O que é o array? O array é o vetor, né? Se você chegar aqui, por exemplo, né? Você botar assim, ó. Array, que é a palavra que a gente usa na informática para vetor, ou matriz também. Colocar aqui array JS W3S, ó, já vai cair em vetores em JavaScript, tá?
Então aqui ele está te mostrando como é que você faz os vetores em JavaScript. Dá um zoom aqui. Tá vendo aqui, ó, como é que ele está criando? O que é um vetor. Nos slides que eu coloquei lá em cima, na tela inicial da disciplina, lá no material didático, tem lá uma explicação que eu traduzi isso daqui, tá? Traduzi o básico. Então quem quiser depois dar uma olhada lá, tem uma tradução. Aqui, criando um vetor. Dá o nome do vetor e passa os elementos. É o caso aqui, ele criou um vetor de carro, cada posição do vetor, né? Ele colocou aqui entre aspas. Aí aqui eu poderia estar colocando um objeto, tá, galera? A gente vai falar mais sobre isso mais à frente, talvez na segunda. Aí você pode declarar dessa forma, em uma linha só, ou como eu fiz lá em cima, né? Cada item em uma linha separada por vírgula. Ah, deu para lembrar, isso aí. Vale a pena dar uma olhada aqui, galera. Aqui, ó. Você pode também declarar com a função newArray. Só que esse newArray aqui, o Angular e o Ionic, eles pedem que não use. Então a gente vai usar essa versão aqui, ó, né, colocando só a chave, que aí o próprio sistema se encarrega de criar esse vetor, tá? Aí ele cria de uma forma mais digamos assim, mais eficiente. E nada, cara, new aqui, olha só, presta atenção. Toda vez que tu vê o new, ele tá criando um objeto na memória. Esse objeto é de que tipo? É um vetor. Então, é isso. New é nova. Na verdade, é new class. Esse new class, na verdade, é novo objeto. É porque o Java ele coloca muito texto. Por isso que a galera reclama do Java. Fala que o Java é muito verborrágico. Você tem que escrever muita coisa. Aqui seria a mesma coisa. Só que aqui seria lá no Java seria new class, o nome da classe do tipo array. Né? List alguma coisa. Eu tô ficando enferrujado no Java, tem que estudar Java de novo. Então, assim, lá você tem que escrever 4 ou 5 palavras a mais para fazer a mesma coisa. No PHP é igual o Java, cara. Basicamente, você pode usar o new também, mas na verdade é só a palavra array, né? No PHP. Mas assim, independente de ser new, array, entende como funciona um vetor, porque em toda linguagem ele funciona da mesma forma. Vetor é a mesma coisa em todas as linguagens. A diferença é como você starta ele. Aqui um exemplo, ó, aqui está dando um exemplo do vetor. E ele está pegando o elemento do vetor, né? Tá pegando lá como se fosse nossa saída, uma parte lá da tua demonstração, e está escrevendo nela o conteúdo da posição 0. Se a posição 0 é a primeira posição do vetor, tá? Aí ele fala aqui, né, que o primeiro elemento começa na posição 0 e o segundo na posição 1 e assim vai. Aqui tem, cara, tem muito exemplo aqui, tem muito teste para você poder testar aqui, ó. Eu aconselho você gastar um tempinho no W3S, porque você pode testar o código, você pode modificar o código conforme você trabalha. Entendeu? Vale a pena você gastar. E é uma referência aqui, ele traz muitas boas práticas para vocês, né? Aí aqui ele fala sobre objeto, que eu falei, a gente vai falar sobre objeto na segunda, tá? Hoje não, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho de vetor. Já tá quase na hora das 10 aí. Deixa eu transformar essa questão aqui no vetor e tentar colocar em ordem para vocês verem como é que é. Então, voltando para cá, eu vou transformar isso aqui em vetor. Então, a problemática é o seguinte. O vetor, ele tem que existir enquanto o site estiver rodando. Então, o meu vetor aqui, ele vai ser um vetor que vai estar fora da função. Então, aqui ele vai ser uma variável global. Var números do tipo vetor. Então essa forma aqui, ó, que eu estou fazendo, eu estou criando um vetor vazio. Tanto que se eu parar aqui no número aqui, ó, ele fala que é um vetor de qualquer coisa, tá? E agora eu vou fazer o que? Eu vou jogar os números que o usuário digitou para dentro desse vetor, tá? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, vou colocar aqui um num, pode ser qualquer coisa, né? Vou apagar isso aqui. Vou comentar esse console. Tá, galera? Vou deixar só aqui a saída aqui. Não, vou comentar também. Vou começar como se fosse do zero. Eu vou deixar o copo, tá? Eu vou precisar dele para poder fazer a troca, né, do if.
E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse número que o usuário digitou e vou colocar dentro do vetor. Como é que você faria para colocar esse número dentro do vetor? Você vai ter que pegar o vetor e jogar ele na próxima posição que está vaga. Então você vai vir aqui e vai falar que o número, não precisa colocar var, na verdade números, na posição de números, ponto let, se eu não me engano, -1. Tá? Vai receber um número do usuário. Aí vem aqui a problemática aqui. Fabiano, o que você fez? Não entendi nada. Vamos lá. Vamos começar a entender de dentro para fora. Esse números aqui está se referindo ao quê? Ao vetor. Então o número sempre será o vetor. Né? Ele fala ali que é um array. Esse length seria o quê? Seria o tamanho do vetor. Tá? Então nesse caso aqui, o meu vetor ele começa com 0. É a posição zerada. Se eu colocar um elemento, ele passa... colocar um elemento, ele vai para a posição 0. Se eu colocar dois elementos, ele vai para a posição 1. Então, o length, ele sempre me retorna o tamanho do vetor. Tá? Para ter uma ideia aqui, ó, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui no console, pedir para mostrar números. Então, o console aqui eu vou usar para mostrar o vetor para mim. Tá? Seria o número. E aqui em cima eu vou colocar, né, o parse float de novo. Vou colocar aqui o document. Document.getElementByD. Vou botar aqui valor. Aspas simples, como falei. Deixa eu colocar ele aqui na linha de baixo. Um, dois, três. Tem que fechar 3. Se eu abrir 3 chaves, eu tenho que fechar 3 chaves. Então aqui, ó, não vou precisar dessas divs aqui de cima. Eu vou ter só uma caixinha. Então, conforme o usuário digitar na caixinha e apertar o OK, ele vai ler aqui o valor do usuário. Ele vai ler o valor do usuário e vai jogar dentro desse ordenar aqui. Esse ordenar vai receber o número. E esse número, ele vai jogar na posição do vetor. Só que se eu começar a fazer isso aqui agora, ele vai dar erro. Tá? Ó. Vamos lá. Tá chegando o carro do gás aí, galera. Mas não salvei lá. Salvei. Ah, não. Tô abrindo a questão errada, né? Vou abrir essa daqui. Tá tudo aqui. Não, meu computador daqui a pouco para. F12 aberto. Aí aqui, ó. Vou clicar aqui no ordenar. Olha o que ele retorna para mim. Tá vendo aqui? No console. Eu queria mostrar isso aqui para vocês. O console aqui, ó. Ele tem tamanho 0. Tá vendo? Então quando eu coloquei o console.log, ele lista para mim o conteúdo da variável e o tipo dela. Então ele falou que é um vetor e ele tem tamanho 0. Se eu tentar colocar o elemento nessa posição, vai dar erro. Por que vai dar erro? Eu falei na programação, aqui, ó, se eu comentei essa linha, eu falei para ele pegar isso aí. Eu falei para ele colocar no tamanho do vetor -1. O tamanho do vetor é 0, não tem nada. -1 vai dar negativo. Se der negativo, ele dá erro. Falar que não existe essa posição no vetor. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um if aqui para checar se a posição é diferente de 0. Então vou colocar um if aqui. Se os números, né, se o tamanho dos números, que é o length, ele é o que? Ele é diferente de 0. Se for diferente de 0, aí sim ele vai fazer essa jogada aqui, né? Ele vai colocar na posição, tá? E se não for? E se não for? Ele tem que fazer o quê? Ele vai ter que colocar na posição 0. Porque se não for diferente de 0, só pode ser o quê? Igual a 0.
né? Então aqui, ó, vai ser em qual posição? Vai ser na posição 0. Tá? Então eu tô falando para ele que se, né, o tamanho do vetor for diferente de 0, então quer dizer que tem alguma coisa dentro dele. Ele vai pegar aquela posição e vai colocar mais 1. Vamos salvar aqui agora. Vou lá no meu código. Vou atualizar. Aí aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó, vou botar um número, ordenar. Deu none. Bota outro número, ordenar. Deu none. Tá dando erro porque tem um erro de lógica. Deveria estar aparecendo o vetor ali. Acho que eu sei que eu fiz errado. Aqui tem que ser não diferente de 1, mas sim maior que 0. E aí é 1. 1 menos 0. Maior ou igual a 1. É maior ou igual a 1. Vamos fazer o teste aqui para ver. Ah, por que tá dando error? Não tá colocando. Só dá erro se for negativo, então é aqui números 0. Se for igual, vou botar aqui igual a 0. Se o tamanho for igual a 0, ele vai colocar na posição de 0. Vou só inverter. Não, tá certo. Bem, se for igual a 0, vai colocar na posição isso. Se for aqui, se for maior que 0, mas aí ele vai botar em 0. Então tem que ser maior que 1. Maior que 1 seria, né, 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. Tem essa problemática da matemática do vetor. Por isso que tem que treinar, cara. Isso aqui tem que treinar. Vamos ver se vai agora. Tá dando não de novo. Esse não aqui é número não definido. Ele não consegue pegar o tamanho do vetor. Cadê o código? Pá. Console números. O maior que 0. Mas aí nunca vai ser maior que 0. Como é que eu tô pensando errado aqui? Vamos lá. Se o tamanho do vetor for igual a 0, que vai ser igual a 0. Se for igual a 0, ele coloca na primeira posição. Então vamos lá. Se for igual a 0, ele vai colocar na primeira posição, que é a posição 0. Que é a posição 0. Se não for, aí ele vai pegar o tamanho do vetor e menos 1. É o tamanho do vetor, seria 1 menos 1, mas aí volta para 0. Ele fica em looping. Eu não uso chave. Não, porque aqui eu estou colocando variável, eu estou adicionando a variável. A chave você só vai usar se você for criar o vetor todo de uma vez. Aqui, ó, se eu fosse criar aqui com valor já, por exemplo, eu acho que é isso, cara, tem que começar zerado aqui. Se eu fosse criar um vetor de números e de letras, seria mais ou menos assim, entendeu? Aí eu colocaria assim: número não precisa de chave e texto precisa de chave. Aí aqui, ó, se eu for rodar esse vetor aqui agora, já vai aparecer o meu vetor com 3 elementos, tá vendo? Então aqui quando eu coloco lá as chaves, os itens, é para poder começar o vetor com alguma coisa. No meu caso aqui, o meu vetor está começando com nada. Aqui eu comecei, botei 1, ele deu erro, deu não. Eu mudei o tipo do vetor.
O que eu tô fazendo de errado? Acho que eu tenho que ter um contador pra poder colocar isso daí. Eu tô fazendo alguma coisa errada, galera. Tenta não. Pode depositar. Tá dando não, 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 não. O tamanho do vetor é 1. Ah, calma aí. Acho que eu sei o que é. Aqui em cima que tá o erro. Pô, vocês também tem que botar o valor aqui em cima. Precisa dando não lá em cima. Ele tá colocando o input inteiro. Aí fica dando erro mesmo. Ô, vocês estão dormindo, hein? Estão com fome já, né? Ah lá, 2, 3. Tá vendo aqui, ó? Só que tá colocando em 0. Ele tá substituindo o 0. Ele não tá colocando mais 1, né? Então tem que fazer com que esse número avance. É, não, eu não precisa, porque aqui é o seguinte, eu tenho que colocar um número que ele some mais 1 para ele poder somar a posição. Ele tá voltando para 0. Então ali, calma aí, código. Se ele for maior que 0, né? Maior não, foi igual a 0 e faz isso. Se não, aí aqui vou ter que fazer um outro if. Um else, if. Aí fazer uma outra checagem aqui. Por quê? Eu tenho que checar se o número é maior que 0. Cada primeira posição. Se ele for maior que 0. Se ele for maior que 0, melhor, se ele for igual a 1, aqui boto outro else, coloco um número aqui. A questão das chaves aqui, o Lucas perguntou por que eu não estou usando chave, né? Agora eu vou explicar, agora que eu entendi a pergunta, tá, Lucas? Desculpa aquela hora. É que eu estou usando só uma linha de comando. Então, uma linha de comando eu não preciso colocar chave. Eu teria que ficar colocando chave assim. Como se eu tivesse mais de um comando, aí eu sou obrigado a usar chave, como eu estou fazendo aqui, tá? Então isso daí, como eu quero ganhar velocidade, eu não estou colocando chave, não dá erro e funciona, tranquilo. Por quê? Porque o comando if, a tendência dele é executar o próximo comando. Só que se você quiser mais de um comando, tem que colocar chave. Então a chave, na verdade, não pertence ao comando if. A chave, ela marca um bloco de comando. Isso é um grupo de comandos. Se for um comando só, não precisa. É o caso aqui no final, tá vendo? Um comando só posso deixar sem chave que não tá errado. Vamos ver lá como é que ficou isso aqui, essa minha gambiarra. 3, 4, ó, viu? Aí agora eu tenho que fazer um contador para ele somar mais um, cara. Ele não vai. Ele não vai. Ele tá substituindo a última posição. Eu vou resolver isso aqui rapidinho. Porque esse lang aqui, ele fica na última posição e fica parado. Se eu tirar ele, né? Que aí vai ser... É, acho que funciona, hein? Eu tô botando menos um aqui. Então aqui, ó, tá nesse if. Seria números.length. E não precisa nem ser else. E aí, tô falando aí, ó. É aquela questão da aula passada que eu falei que tô falando a gambiarra fazendo muito esforço para fazer uma coisa simples. Agora acho que eu resolvi o problema. Então se chegar aqui e colocar um número, deu erro. Erro, 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 erro. O que eu fiz de errado aqui? A chave.
Aí, viu? Coloquei chave ali. Ele dá erro de chave, que tá falando. Tá vendo aqui, ó? Erro na linha 46. Você não fechou o input. Não foi definido o onClick. Porque, na verdade, essa chave aqui deu erro lá em cima. Porque eu abri a chave, né? E não fechei. Então, ali, pegou a última chave que eu usei, né? Que é o document. O get element by id. E deu erro. Então, aqui, galera, vamos lá. Salvei tudo. Aqui ele vai, na primeira posição vai ser 0 e depois ele vai pegar o tamanho do vetor. Atualizo aqui, olha lá, 3, 34, 300 e pouco aí, tá vendo? Tá construindo o meu vetor aí, agora funcionou. Lógico que é fogo, cara, lógico que tem que treinar. É, eu coloquei chaves aqui na programação, mas é o que eu falo, a chave aqui, ó, a chave aqui, ela tá fechando o bloco de comandos. Como eu só tenho um comando só, não precisa nem colocar nem a chave. Mas eu vou deixar assim porque a gente sempre coloca a chave, porque no futuro, se eu precisar colocar mais comandos, eu não tenho que me preocupar da chave, entendeu? Então é sempre bom você colocar a chave no comando if. Então aqui, ó, literalmente eu posso colocar quantos números eu quiser. É, é mais fácil vocês errarem dessa forma. Então a gente fala assim, sempre coloca a chave. Porque se a gente for explicar, o aluno ficar, caraca, eu não coloquei e funcionou. Ah, eu coloquei e funcionou. Ah, mas você tá errado. Não, cara, não é, tá, tem uma lógica em cima disso, só que se você para você entender vai demorar um tempo. Então a gente fala, comando if tem chave, tanto no if quanto no else. Aí vocês não erram. Então aqui, ó, já coloquei o item para receber o vetor. Agora eu vou ter que fazer um if aqui rapidinho para ele botar em ordem, né? Aí como é que eu vou fazer, ó? Né? Faço if e ele vai fazer aquela jogada de colocar. Só que para ele fazer a jogada, eu vou ter que fazer um comando para ele percorrer o vetor, percorrer todas as posições. Aí como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, né? Vou usar o comando for. Todo mundo lembra o comando for? Vou criar aqui uma variável x, começando em 0. E esse x, ele vai até a última posição do meu vetor, que vai ser o quê? Que vai ser enquanto ele for menor que números.length, que é o tamanho do vetor. Então, quanto ele for menor que o tamanho do vetor, ele vai ficar contando para mim. Então, vai contar 2, 3, 4, 5 vezes. E vou colocar o x++, que dos operadores é o que vai fazer o incremento, né? Vai somar mais um. Aí dentro desse for, que é uma repetição, tá, galera? Para quem não lembra o comando for, já viram ele no Java, no JavaScript, no PHP. Ele é um comando de repetições. Então vamos lá, o comando for aqui, ele cria uma variável, tem que ter uma variável. Essa variável vai servir de contador. Então dentro da variável, no caso x aqui, ele vai contar para mim. Tá, vai contar até quanto, né? Ele vai contar enquanto essa condição aqui for verdadeira. Então, enquanto isso aqui for verdadeiro, então enquanto x for menor que o tamanho do vetor, ele vai ficar repetindo. Então, se o teu vetor tem 0, então não conta. Mas se for 3, ele conta. Se for 4, ele conta. Ele vai contar 4 vezes, 5 vezes, assim vai. E aqui seria um incremento. Quer dizer, qual vai ser essa contagem? Vai ser de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4? No meu caso aqui vai ser de 1 em 1. Por quê? Porque eu quero que ele percorra cada posição do vetor. Então ele vai começar na posição 0, posição 1, posição 2. Na verdade a posição 0 ele não vai fazer nada, né? Ele vai começar a contar a partir da posição 1. Tanto que eu vou ter que colocar um if ali para poder checar se o tamanho do vetor é igual a 0, como eu fiz lá em cima. Tá? Para ele poder fazer isso. Então eu vou ter que usar esse if aqui de novo aqui, ó. Para ele fazer esse for só quando o tamanho for diferente de 0. Ele só vai fazer a contagem se ele for diferente de 0. Tem o comando for do if e aqui está condicional. Então, o que ele vai fazer nesse comando for aqui? Ele vai fazer o seguinte, ele vai comparar se o números na posição de x, tá? Na posição de x, ele é menor que números na posição de y.
Como assim, Fabiano? Y? Vou ter que fazer um Y aqui, galera. Fazer outro comando fora aqui. Vocês já fizeram isso aqui, hein? Eu dei aula de PHP, acho que eu dei isso pra vocês. Foi PHP que eu dei aula? Não, acho que foi PHP não. Aqui eu vou criar um Y aqui também. Tá? Isso aqui aconteceu o seguinte, ó. Não sei se estão dando pra reparar, mas enquanto o X estiver parado, ele vai comparar o X com o Y. Isso é, o Y ele vai rolar. Então, se você tem um vetor com 3 posições, enquanto ele estiver na primeira, ele compara com a segunda e a terceira. Aí ele vai para a segunda. Aí ele compara a segunda com a terceira. Vai para a última, compara com ele mesmo e sai. Então ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz com aqueles 3 ifs. Ele vai comparar A com B e A com C. Aí depois ele vai para B, compara B com C. Aí depois ele compara só o C com C. Aí não faz nada porque são iguais. Então ele vai fazer aquele mesma ideia, só que eu estou fazendo 2 comandos for para poder percorrer, para poder mudar a posição do meu vetor. Tá? Então aqui se for menor eu faço a troca. Que troca é essa? Eu falo que o número na posição de X, melhor, que o copo copo recebe X na posição de número na posição de X. O número na posição de X recebe o número na posição de Y. E número na posição de Y recebe o copo. É a mesma jogada do A, B e C. Tá? Aí aqui eu tô pedindo para mostrar no console o número para ver se está funcionando. Vou salvar tudo e vou fazer o teste lá agora. Vamos ver se os erros vai dar. Vou botar aqui números qualquer. Ó, repara ali no console. Estão vendo? Tá vendo aqui? Lembrou? O pessoal foi tomar café, né? Tá bom. Tá na hora já de tomar café. Então aqui, galera, tá vendo? Eu tô mostrando aqui no console para vocês verem. Eu não tô mostrando para o usuário ainda, mas aqui é o que eu falo, a gente vai usar muito o console para isso daqui, ó, para saber, né, os tipos de informação, o tamanho do vetor, o tipo de dado. Então, a gente vai usar muito isso daqui. Vamos tentar entender a lógica rapidinho lá para poder fechar aqui o vídeo e a gente parar para o intervalo aí. Então, olha só, aqui eu fiz o quê? Eu, né, criei um vetor e criei uma função que vai receber sempre um número. Ao receber esse número, ele checa o que? Ele está checando aqui como esse número ele vai ser inserido. Então aqui ele vai inserir no vetor, né? Inserir no vetor. No caso seria nosso array. Vou botar aqui para a galera lembrar que o array é o vetor. Então ele vai checar o que? Primeiro o tamanho do vetor. Se ele for igual a 0, ele coloca na primeira posição para não dar erro. Se não for igual a 0, ele coloca na segunda posição em diante. Então vai sempre colocar na posição disponível. Bem, depois que ele colocou no vetor, ele vai checar o que? Ele vai checar, né? Vai verificar a quantidade e a ordem dos elementos. O que ele vai fazer? Ele vai primeiro checar se o tamanho, né? Se o vetor não tem só um item, que é o 0. Se tiver só um item, ele não vai colocar em ordem. Ele começa a colocar em ordem quando você começa a colocar o segundo item, tá? Aí o segundo item aqui, né, que é maior que 0, que é o tamanho do vetor, ele começa a fazer uma checagem. Aqui que a galera se enrola. Por quê? Eu tenho o x e o y. Enquanto ele está na primeira contagem, ele abre uma outra contagem, que é o y. Aí fica lá. O y ele vai percorrer todas as posições. Depois que ele percorrer todas as posições, ele soma mais um no x e percorre de novo. Então ele vai abrir uma contagem, tá?
Enquanto essa contagem estiver rolando, né, tiver parar, ele vai abrir a contagem de x. Enquanto o y não chegar no final, ele não soma o x. Então ele vai ficar na primeira posição, vai comparar com todas as outras, vai para a segunda posição, compara com todas as outras, vai para a terceira posição, compara com todas as outras. Depois que ele comparou isso, né, que ele percorreu tudo isso, enquanto ele compara, enquanto ele anda nessas posições, ele vai fazer o que? Ele vai comparar a posição que ele está atual, que é x, com o y, que está em movimento. Se o número for menor, ele troca. Então ele vai estar o tempo todo fazendo aquela jogada, né, do A, B e C que a gente fez no exemplo normal. Só que a diferença aqui é que eu posso estar trabalhando com 50 mil números que ele vai colocar em ordem. Vai estar sempre colocando em ordem para a gente. Então você pode perceber que é quase o mesmo tamanho da questão anterior, porém, você vai ter ali, né, um, um desempenho melhor porque você pode trabalhar com números, né, gigantes, com sequências numéricas gigantes. Então, essa resposta aqui seria a resposta mais eficiente para o meu problema, porque eu não estou fazendo só para 3 números, eu estou fazendo para, sei lá, 1 milhão de números se eu quiser, tá, galera? E para mostrar isso aqui para o usuário, eu até tenho como mostrar aqui os números, só que se eu botar números aqui vai dar erro, tá? Ele não mostra bonitinho. Eu teria que fazer uma jogada aqui para ele mostrar esses números de uma forma eficiente. Como é que seria isso? Eu teria na saída aqui que colocar hum, eu teria que criar uma variável de texto. Na verdade tem que criar fora aqui. Não, vou fazer a maneira tradicional. Não, não vai dar. Não vai dar. Vou ter que criar uma variável de texto mesmo. Eu vou terminar aqui, pessoal. Rapidinho. Vou criar uma variável aqui de texto. Aí o que ele vai fazer aqui? Essa variável de texto, ela começa vazia. Não, ela vai começar com essa frase aqui, ó. Vai começar com essa frase aqui. Vai começar com essa frase, tá? Números em ordem. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o texto. Vou dar um mais igual. Esse mais igual ele vai concatenar, ele vai juntar o espaço mais o número na posição final dele. Aí nesse caso aqui, eu vou estar colocando ele aqui dentro, depois do for. Número na posição final dele. Length menos 1. Aí ele só vai mostrar, a princípio... Cara, tá fazendo uma maior confusão aqui, né? Então vamos lá, vamos fazer o comando for de novo aqui. Vai ficar mais fácil. Comando for, ele pega, né, todo o vetor e vai fazer o que? Vai botar texto mais igual o espaço com mais o número. Números na posição que eu quero. É o número mais números.length menos 1. Só que aqui vai dar um erro porque você vai estar...
Vamos fazer assim para ver qual é. E aqui eu vou pedir para mostrar o texto. Vamos ver como é que vai sair essa resposta lá pra gente. Focar, depois eu faço aqui e coloco para vocês. Undefine, eu começo a colocar os números aqui. Undefine, tá dando Undefine. Ele tá pegando a posição errada. Tá pegando a posição errada aqui. Só que aí vai dar erro na primeira vez que ele rodar, porque a posição 0. Vamos lá. Ele não tá somando. Tirar o -1. Burro, dá 0 pra ele. Posição de X. Pô, vocês não falam nada também. Vocês estão todo mundo dormindo, né? Pô, ninguém falou nada aí, cara. Tô aqui matando aqui já. Essa variável tem que vir aqui pra dentro. Posso colocá-la aqui, ó. Agora sim. Agora sim, galera. Acho que acabou aqui. Agora vai funcionar. Cansado. Aparece 0. Aí aqui não tá limpando. Ele tem que limpar a lista antes de começar. Ah, mas é porque o vetor tá zerado também, né? Tá certo, Fabiano. Aí você coloca o número aqui. Lá, viu, ó? Agora sim. Tá aparecendo aí conforme aparece no vetor. Então, só para uma explicação rápida para terminar aqui. Tá, eu tô criando aqui uma variável de texto, recebendo o início do texto. Tô percorrendo o vetor de novo, né? Passando por todas as posições, que eu tô chamando de x. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser no meu código, tá? Por quê? Porque depois que termina o comando for, essa variável x, ela fica na memória. Mas quando eu abro de novo aqui, ele zera. Porque eu tô começando zerando a variável. E aqui eu falo o seguinte, ó. Adiciona o espaço e o número, né, na posição X. Então ele vai lá, ele monta literalmente todo, né, a sequência numérica com espaço entre os números. E depois mostra esse texto para mim. Então toda vez que ele percorrer, né, toda vez que eu clicar o botão, ele recria esse texto com todos os números, tá? Então aí eu mostro para o usuário o conteúdo do console. Então é bem mais fácil você fazer o console para você testar do que você fazer essa resposta aqui, né, para o usuário. Tá, galera? Eu sei que me estendi um pouquinho, tá? Também porque eu falei muito lá na nossa aula. Isso aqui seria um exemplo de trabalhar com vetor, tá? Pra gente lembrar. Na próxima aula, a gente vai estar trabalhando com vetor na questão número 5. Porque essa questão número 5 aqui, ela em si é fácil, né? Você vai pegar o nome e o número das notas. Só que uma variação disso, né, vai ser o seguinte. Aqui eu só checo um aluno, né? Eu só tenho só um aluno por vez. Eu vou fazer uma mudança que vai ser a 5B. Ele vai pegar o seguinte, vai criar uma lista, um vetor de alunos. Então eu vou ter literalmente todos os alunos que eu testei, a média e a nota deles. Porque se eu for fazer do jeito que está aqui, cada vez que eu apertar lá o F5 da OK, ele perde os dados do aluno. Eu não quero que ele perca. Eu quero que ele mantenha no vetor, né, crie um vetor e coloque todos os alunos ali dentro. Aí eu consigo ter uma lista com o nome de todos os alunos, como se fosse um programinha mesmo. Não, na verdade vocês vão fazer até domingo, né? Até domingo que eu deixei para terminar a 5A, normal. Aí na segunda eu vou estar fazendo a 5B, que é transformar isso que a gente fez, né, em sistema de objetos. Cara, o projeto integrador do modo anterior é o quê? PHP?
Dá um help aí, não me lembro. Vocês estão aqui no 5, no projeto quinto? Quinto, quarto é PHP, né? Cara, o projeto PHP é você criar um site. Aí, redes eu não sei. Não sei se o Colares, ele... foi o quê? Colares que passou pra vocês, redes? O Ednei, eu não sei como é que o Ednei vai fazer. Talvez essa matéria vai ser fechada quando voltar, né? É porque eu, por exemplo, eu dou aula de projeto aqui na rede. Só que eu peguei basicamente só o último projeto, projeto integrador. De uma turma que já estava comigo em aula, que aí foi quando virou a pandemia. A gente deu continuidade e apresentou por aqui, pelo sistema. Até apareceu o coordenador geral da disciplina, foi legal, cara. Então, provavelmente vai ser quando retornar, porque a parte de rede tem, mesmo sendo a parte de virtualização, aí talvez a pessoa use algum equipamento da sala, alguma coisa assim. Assim, a questão do PHP daria até para fazer ele remoto, mas cara, o problema é a quantidade de alunos. O que vocês podem tentar fazer aí, cara, já é adiantar alguma coisa, até porque o projeto de PHP são só 5 aulinhas, se não me engano. Então, é bem rápido. O que vocês podem tentar fazer é começar a fazer, é o que eu falo, tenta encarar como um portfólio de vocês. Não, tô falando projeto. Tá, projeto é que são só 5 aulinhas, projeto integrador do módulo de PHP são só 5 aulinhas. Só pra literalmente pegar aquele conteúdo e colocar em prática. PHP são 15, aí eu não sei como é que estão falando. Aí lá no projeto integrador de PHP, você cria um site e tenta integrar o PHP nele. Só que eu acho que nem é obrigatório fazer isso, tá? Eu acho que posso estar falando besteira aqui que eu não me lembro de cabeça, tem que olhar lá ao C para me poder lembrar. Mas, assim, o que eu falo para os alunos? Então, acho que esse projeto já foi feito, cara. O que vocês vão fazer agora no quinto módulo agora tem um projeto de 5 aulas também, que é o projeto do Angular. Ah, tá falando do Java. No Java tem lá a aplicação de profissional, que são 5 aulas também. Você faz. Aí teve PHP e Java, assim. Aí o que acontece? Eu, por exemplo, quando eu dou isso para meus alunos, eu oriento eles ou fazer o projeto em PHP ou fazer em Java, tá? Aí eles escolhem qual que eles querem fazer. Aí vai depender do professor que vocês forem pegar. Galera, eu vou parar a gravação aqui. Parei a gravação. A minha continua gravando, eu tô gravando aqui na minha tela ainda. Já tá dando quantos gigas aqui? Tá dando 3 gigas. 4 gigas de conteúdo já de gravação. Bem, cara, essa questão aqui, essa parte de vetor foi só para poder lembrar. É assim, o que eu oriento a galera? Como o projeto integrador do módulo do Java e do PHP, ele tende a ser orientado a objeto, eu até falo pra galera que tenta montar o aplicativo em PHP orientado a objeto. Tentar, tá? Não é porque vocês consigam. Até porque o PHP, ele veio com banco de dados, às vezes o aluno fica enrolado e tudo. Mas, cara, é uma experiência. Você pegar o conceito da orientação a objeto de Java e aplicar o PHP. É o cara o que todo mundo fala. Nesse vídeo que eu coloquei no início da aula aí do. É do. Cara, esqueci o nome dele. Agora eu vou lembrar. Desse cara, desse programador. Cara, ponta a ponta da língua não quer sair. Ele fala isso, ele fala. Você pode escolher qualquer linguagem, mas tem que ser orientado a objeto. Não tenta fazer estruturada. Ah, mas a pessoa me explicou dessa forma. Beleza. Mas tenta fazer entender como é que funciona aquela linguagem orientada a objeto. Eu depois, cara, eu vou. Na verdade, eu vou começar a gravar isso ontem. Eu vou começar a gravar aqui umas aulas de PHP orientado a objeto. Depois até eu posso colocar no grupo de vocês, tá? Para vocês poderem dar uma estudada aí. Eu tenho mais de 70 vídeos aí gravados de videoaula. De Ionic. Aí essa agora tá entrando de Java para web. Eu tô usando essas aulas como parte lá do conteúdo, né? Tô editando, mas por isso também, tirando a fala de vocês, tirando a minha fala de besteira também.
Pra poder a galera poder entender. Então, esse aqui vai virar o vídeo de Angular, né? Com scripts para web, né? Vai ter umas videoaulas com essa, são 15 videoaulas também, uma para cada aula. Eu já tenho do Ionic lá. E vou fazer uma de PHP orientado a objeto que a galera tá me pedindo também. Então, eu estar fazendo aí essa semana, já começar a gravar os vídeos, já vou começar a subir. Aí conforme eu for subindo os vídeos lá, eu já boto no grupo pra vocês. Aí vocês assinam lá o canal, dá o joinha, dá um like, né? Eu vou começar a publicar isso, cara. Os vídeos estão tudo não listados, mas eu vou começar a abrir pra galera poder ver. Que estão todo mundo me pedindo. Ah, eu quero ver os vídeos aqui, não tô conseguindo achar. Eu vou colocar. É basicamente isso aqui. Eu coloco minha telinha do lado e fico falando aí 1 hora aí pra vocês. Aí vocês podem estar avançando, botando em X2 lá pra poder andar mais rápido. Não, já botei. Cara, eu fiz uns videozinhos aqui. Depois eu coloco lá, depois eu mando o link pra vocês ver. Do Git, por exemplo. Acho que eu coloquei do Git pra vocês, não coloquei do Git? Eu não fiz. Não, sim ou não? Acho que eu coloquei, não coloquei não? Deixa eu achar aqui. Não, calma aí aqui, ó. É do Lucas Montano, cara. Cara fera, fera, fera. Deixa eu pegar aqui o vídeo aqui. Eu coloquei essa semana lá um vídeo do Git, porque a galera que eu tô dando aula no colégio, eles estão tendo dificuldade. Então, isso aqui é uma. É uma. Mas eu não coloquei o card, não. Acho que eu coloquei. Vou pegar o link aqui, vou compartilhar. Vou colocar no grupo aqui lá no WhatsApp. Tá aí o link e vou abrir o WhatsApp, vou colocar lá no WhatsApp pra galera lá poder ver. Pra lembrar o Git aí, né? Os comandos do Git aí. Então, esse aqui é uma aula que eu dei lá pra galera. Eu tava explicando o Git pra ele. Acho que foi a primeira vez que eu expliquei o Git pra eles. Eu gravei e editei e coloquei. Bem, galera, eu vou parar por aqui. Acho que já falei demais. Bebi uma água, minha garrafinha tá vazia já. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Isso, então, tem os comandos lá, tem também. Eu falo lá da apostila do Git que eu passei pra vocês. Vou botar aqui no grupo de vocês. Madureira não. Campo Grande, cadê vocês aqui? Tem muito grupo, cara. É porque vocês colocaram técnico de informática no grupo, aí eu não sei qual é o técnico de informática, entendeu? Todo mundo coloca técnico de informática. Clone, isso aí. Então aqui eu basicamente foi pegar e subir o projeto só, né? Dar o git add, git commit, só o básico do básico. Então fiz aqui. Ó, o básico do básico deu 33 minutos eu mostrando os comandos pra galera. Então é só uma explicação rápida do Git aí pra galera que tá esquecendo. Aí eu coloquei aí pra lembrar. Fechar aqui. Bem, deu pra ter uma ideia de como funciona essa parte de array, de vetor, né? Pra gente poder estar lembrando. Estuda um pouco mais lá no VS Code, tá, galera? Porque. VS Code não, desculpa, no W3S. Na próxima aula, na segunda-feira, a gente vai estar melhorando a questão número 5. Eu vou estar corrigindo a questão número 5. Esqueci quando comecei a usar o GitHub Desktop. É por isso que eu não gosto de usar o GitHub Desktop. Eu acho que vocês ficam muito mal acostumados. Que clicando no botãozinho já resolve tudo. Não faça isso, galera. Volta para a linha de comando, porque quando você for fazer uma entrevista de estágio, o cara vai querer que você digite os comandos. Não porque ele é carrasco, mas porque se você não tiver como instalar o programa do Git Desktop lá, você pode recorrer no comando. Entendeu? Então, eu, por exemplo, sempre venho aqui, né? Terminei de fazer aqui, ó. Abro o terminal, né? Dou um CLS aqui, no meu caso é o clear. Aí eu coloco git add ponto. Depois git commit
-m, aí aqui ó, aula 03. Eu já tenho um commit chamado aula 03, ele vai subscrever. Ó, subscreveu, adicionou os arquivos. Fazer atividade, entrega mesmo assim. O que vocês tentaram fazer, cara, é entrega. Como é que vocês podem entregar? Vocês podem estar tirando a foto do código, o print screen do código, ou quem fez no papel, tira uma foto do papel e coloca lá o arquivo lá pra mim, tá? É aqui, ó, o git push origin, origin. Aí é que eu vou jogar no master mesmo, mas lá no vídeo eu falo pra não fazer isso, tá? Eu vou jogar aqui no master mesmo. Aí ele vai lá e atualiza para mim o GitHub. Na boa, ele não pediu login e senha porque eu já tenho memorizado no meu computador o login e senha. Na casa de vocês aparecer aquela janelinha pedindo login e senha para vocês poderem entrar. E a primeira vez vai pedir para você entrar com o nome do usuário e o e-mail do usuário. Então toda vez que você faz um trabalho, você manda lá pro GitHub, trabalho feito. Aí você vai lá, avisa pra galera no fórum, ou por exemplo, se estivesse usando o Slack, no Slack você dá o ok lá no projeto, né? Dá o cardzinho, dá o ok. Aí a galera que está acompanhando você no projeto vai lá e vai checar o GitHub para saber se foi feita alguma mudança, entendeu? Então, galera, assim, tem que saber usar isso aqui, porque é muito mais fácil digitar o comando aqui do que clicar lá, vai por mim. Até abrir a janela, já cliquei os comandos aqui. Aí ó, já foi, já comitou tudo, tá tudo aqui branquinho, pronto para poder trabalhar. Bem, galera, não vamos estender mais não, vai dar quase 11 horas já. Vou parar por aqui, né? Já parei de gravar a aula lá na plataforma, tô gravando aqui local. Depois eu vou editar esse vídeo, tirar esses comentários que não interessam pro conteúdo. Vou estar colocando no YouTube e vou estar colocando o link lá pra galera que não pôde estar aqui ou que não conseguiu acessar a plataforma por algum motivo para poder estar vendo esse código. Lembrando que o código tá no meu GitHub já, coloquei lá na aula de script para quem quiser baixar o código, esse código aqui que eu fiz hoje para estar rodando em casa. Estudem a parte de vetor no W3S, a gente vai falar sobre vetor, vai falar sobre objeto. E na próxima semana já vai entrar com o Angular. Eu ia começar a falar do Angular hoje, mas vou deixar para segunda-feira a gente falar do Angular, tá? Como é que ele funciona, como é que ele age, onde ele vive, como é que se reprocria, né? Como é que funciona isso daí. Tá ok? Galera, bom fim de semana. Tentem fazer atividade. O que vocês conseguirem fazer, posta lá. Não tem problema se não tá funcionando. Eu quero ver como é que tá a lógica de vocês, como é que vocês estão organizando o código de vocês. Ó, o meu código tá organizadinho, bonitinho aqui, ó. Né? Então eu quero ver como é que vocês estão programando, até porque daqui para frente os códigos vão ser gigantes. Aqui eu tô com 100 linhas já quase e vai ser na base de cento e poucas linhas para frente, tá? Então a gente tem que começar a pensar nisso daí. Valeu, galera, bom descanso. Vou parar aqui tudo. A gente se vê na segunda aí. Qualquer coisa é só me chamar ou no Discord ou no WhatsApp. Valeu, tchau.